Fala aí pessoal, tudo certinho? Eu resolvi ensinar a vocês como que eu opero e como eu obtive a consistência. Para isso, eu vou cobrar um valor bem simbólico por esse ensinamento, tá? É um valor simbólico mesmo, porque se for para cobrar o valor que realmente vale, seria dezenas de vezes mais do que isso. Muitos aí acredito que vão criticar, vão pensar que eu sou mais aí um vendedor de curso, e eu não critico eles por isso, porque como eu já falei em outro vídeo, 99% do que está aí são vendedores de curso que ensinam um monte de porcaria aí, que não serve para nada e que não vai fazer vocês obterem a consistência. Então a pessoa que pensa dessa forma tem todo o direito de pensar assim, e devido ao que a gente vê aí no mercado, né? Então, infelizmente, os bons acabam pagando aí pelos maus. Outros vão pensar, mas por que o cara, se o cara tem a consistência, né? Por que ele está cobrando por isso? Bom, ponha-se no meu lugar. Se você tivesse mais de 3 anos de mercado, já tivesse feito mais de 4.000 backtests de tudo que é estratégia que você possa pensar e imaginar, e tivesse achado a forma de ser consistente no day trade, você não ia cobrar? Tá? Então, o que eu resolvi fazer? Cobrar um valor assim bem baixo, bem simbólico, tá? Um valor que todo mundo tem acesso, né? E tem a oportunidade de obter a consistência, porque eu sei como que é, tá? Eu já passei por isso. É muito frustrante você estudar aí centenas de coisas e fazer backtest e fazer aí tudo que puder e operar. Muitos aí tem preguiça de fazer backtest e já vai operando, então acaba perdendo aí para o mercado muito dinheiro, e são aí muitas frustrações. Eu sei como que é isso, né? Então eu quero ensinar realmente algo que funcione, né? Diferentemente da maioria que a gente vê por aí, né? Então, mas também cobrar algo, né? Nem relógio trabalha de graça, é um valor simbólico, mas sabe, tô ajudando, mas né, alguma coisinha também tem que cobrar, né? Aí alguns vão pensar, mas será que ele é consistente mesmo? Bom, eu falo para você, vê aí num vídeo que eu fiz as minhas notas de corretagem, aí você vai ver se eu sou consistente ou não. Tá? Um trader que não é consistente não vai operar valores ali que eu operei. Tá? Tem um vídeo aí que chama informações / notas de corretagem no day trade. Dá uma olhadinha nesse vídeo e você vai ver. Teve alguns vídeos, inclusive, que depois que eu postei eu recebi algumas críticas. O pessoal falando, mas tal pessoa é consistente, guru lá da corretora, né? Corretora Clear, corretora Rico, por aí vai. Bom, em primeiro lugar, eu não acredito que esse trader de corretora seja consistente. Se ele fosse consistente, ele não estaria levantando cedo e batendo cartão, tá? E trabalhando em corretora. E é muito simples, né? Para quem duvida, pega lá a estratégia do guru, né? Eu não me canso de falar, pega a estratégia lá do guru, faz o backtest, seja o guru da Clear, o guru da Rico, da XP ou de qualquer lugar.
faz o backtest, porque a maioria desses gurus aí, eles ensinam a trabalhar lá com suporte e resistência, ensina alguns setups, ensina a linha de tendência, candle de força, linha d'água e por aí vai. São centenas aí de estratégias que tem. Aí eu falo para você, vai lá, pega a estratégia que ele ensina, seja ela qual for, faz um backtest aí de pelo menos uns 2, 3 anos, tá? Aí você me fala se realmente funciona, se você realmente vai conseguir ganhar mais de 50% das vezes. Né? Eu já fiz backtest de praticamente todas elas e funciona aí uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, depois não funciona mais. Aquilo que você ganhou você acaba devolvendo. Né? O mercado ele é implacável, ele sempre faz isso. A pior coisa que pode acontecer para um trader é ele começar a operar no mercado sem saber o que está fazendo e começar a ganhar. Ele começa a ganhar, ele tem um gain, 2, 3, 4, 5 gains. Aí ele pensa que ele descobriu como obter consistência. Ele começa a se achar o bom do mercado. Aí ele começa por esse pensamento, a operar bem pesado. Aí quando ele já está operando bem pesado, o mercado vira e leva tudo aquilo que ele ganhou em 1 ou 2 operações e ainda deixa ele num baita prejuízo. É sempre assim. O mercado a história não muda, é sempre dessa forma. Você que está escutando isso, com certeza já aconteceu isso daí. Tá? Então, mais uma vez, pega aí quem duvida, né? Como eu falei, eu recebi aí várias críticas. Mas se análise gráfica, análise técnica, o tape reading não funciona, e esses caras aqui, eles são consistentes e tal. Bom, pega lá a estratégia que ele ensina lá e faz o backtest de uns 3 anos. Para de ter preguiça e vai lá e faz. Você vai ver só que não vai gerar consistência. 50%, 55% das vezes você vai acertar, o resto vai errar. Aí tem aquelas outras coisas que eu já tinha falado. Em várias operações, de repente, que daria gain, você acaba não entrando, porque o mercado, na hora da entrada, ele pode explodir a seu favor e 200, 300 pontos de uma vez e pular seu ponto de entrada. Na hora que disparar a boleta ali, não conseguir entrar. Então uma operação que foi vencedora, você não conseguiu entrar, mas uma perdedora com certeza vai entrar, porque o mercado ele é implacável. Né? E tem a slippage também, na hora de entrar, se paga slippage, na maioria das vezes, na hora do stop também. Então são vários fatores aí que tem que ser levado em consideração. Tem os custos, né? Então você tem que ter uma estratégia que acerte mais do que 60% das vezes, porque se você acertar 60% das vezes, tendo essas variáveis aí que eu já falei, e mais os custos, você ainda acaba ficando no vermelho. Né? Ou no mínimo no 0 a 0, ou no vermelho, né? Dependendo de como for. Outros vão dizer assim, mas se ele ensinar o que ele tem aí, vai deixar de funcionar, né? Como ele falou em outro vídeo. Realmente, se eu ensinar os setups, aí vai deixar realmente de funcionar, tá? Como já aconteceu aí, por exemplo, com o Marcelo Pedrina. Quem é mais velho de mercado aí já deve ter operado o setup dele, tá? Que já tem vários anos, chama o rompimento dos extremos da primeira hora. Esse setup ele já foi muito bom, só que ele foi tão propagado que ele deixou de funcionar, tá? Isso daí foi na época de 2000 e 2011. Eu mesmo ganhei muito dinheiro com esse setup, mas depois ele deixou de funcionar. Por quê? Ele foi muito propagado aí para o Brasil inteiro
E milhares de traders começaram a operar ele. Aí o que aconteceu? Quem manipula o mercado começou a vir contra. Já sabia dessa estratégia, começou a vir contra e estopar a maioria. Por quê? Porque entrava ali naquele ponto milhares e milhares de contratos. Esses gigantes aí da bolsa, as grandes instituições, os grandes players, que entram em bloco, que se comunicam, tá? Para ter uma chance muito grande de ser bem sucedido, eles se comunicam, simples assim. Eles manipulam o mercado e vai buscar o stop da maioria, que não é do grupo deles. Tá? Só não enxerga isso daí quem não quer. Então, esse setup aí, ele era muito bom, só que devido a isso, deixou de funcionar. Tá? Então, e tem também o fator da liquidez. Se você tem um setup que ele é muito propagado, como que você vai entrar naquele ponto? Você está entrando ali, vai 3 mil contratos naquele ponto. Você vai ter que pagar muito slippage. É a mesma coisa na hora da saída, na hora do stop. Você acaba pagando muito slippage. E o que inviabiliza o setup. Aí outros vão falar, mas você falou em outro vídeo que não é o setup que vai fazer você obter consistência. Realmente não é o setup. Existem setups que acertam mais do que 60% das vezes. Tá? Como eu falei, eu já fiz backtest de mais de 4.000 estratégias. Tem setups que acertam mais, só que são raros, são muito poucos. Tá? Então, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar um setup só, tá? Mas em cima desse setup eu vou ensinar um método para se obter a consistência. Tá? E esse método você vai poder aplicar em cima das estratégias que você tem. Tá? Só que antes de aplicar em cima das estratégias que você tem, você vai ter que validar para ver se esse método funciona na estratégia que você tem. Ele funciona na maioria das estratégias. Tá? Na maioria das estratégias ele funciona. Algumas poucas não, mas você tem que validar. Você tem que ver se ele realmente funciona na sua estratégia. E eu vou ensinar como validar esse tipo de coisa. Então, pessoal, não adianta eu ensinar para vocês aí vários setups e colocar esse método em cima. Por quê? Porque se isso for muito propagado, no caso os setups, não o método, tá? Acaba deixando de funcionar também. Porque se muita gente tiver essa informação, acontece aquilo que já aconteceu com o setup do Pedrina. Tá? Vai entrar aí muitos contratos, milhares de contratos, e aí os grandes players vão vir buscar o stop. Né? Aí, de repente, alguns vão pensar, pô, mas e aí o método? Não vai acontecer isso também? Não vai acontecer, porque cada setup, um setup é diferente do outro. Tá? E usando esse método em cada setup diferente, uma entrada vai ser diferente da outra. A minha entrada vai ser diferente da sua, que vai ser diferente do João, que vai ser diferente do Pedro, da Maria, e por aí vai. Não é o setup que vai fazer você ficar consistente. É esse método que eu vou ensinar, que é um método simples, tá? Mas eu demorei aí muitos anos para enxergar isso, para observar que acontecia isso no mercado, mas é um método que realmente funciona. Tá? E assim, logicamente, não é só o setup, não é só o método. Tem a parte emocional, tem a parte da disciplina, tem a parte do gerenciamento de risco, e a parte também de você operar por uma boa corretora, uma corretora que não tenha delay no envio das ordens. Tá? Então tem tudo isso. Né? Eu vou, no curso eu vou estar falando sobre tudo isso. Porque assim,
Sobre o gerenciamento de risco, não adianta você pegar e querer operar 10, 20% de todo o capital que você tem destinado ao mini índice, você arriscar esses 10, 20% por operação. Não dá. Tá? Não dá para você fazer isso. Porque se o mercado te dá ali, acontece dele te dar 2, 3 stops, você já está praticamente falido. Você já perdeu mais de 50% do seu capital. Entende? Se você arriscar 20%. Então, você tem que arriscar apenas uma pequena porcentagem do seu capital por operação. Em relação à disciplina, não tem jeito, tem que ter muita disciplina. Não adianta você levar um stop ali e não querer fechar o dia no negativo e operar de qualquer jeito, ficar virando a mão, olhar o gráfico e interpretar aqui coisas que o gráfico está mostrando, e entrar de novo vai levar outro stop, porque o gráfico mente toda hora. É por isso que 99% de quem faz day trade está falido, porque acredita no gráfico. O gráfico mente toda hora. É só quem não acredita nisso faz o backtest lá para ver. Entendeu? Tem que operar também por uma boa corretora, uma corretora que não tenha delay no envio das ordens. Uma corretora que tenha baixo custo. Tá? Não adianta você pagar aí R$1 de custo por entrada para entrar e depois mais R$1 para sair do mini índice ou do mini dólar, porque essa corretagem é muito cara. Com R$1 fica complicado ter um bom lucro, né? Eu calculo que no máximo 30 centavos, tá? 30 centavos para entrar e 30 centavos para sair, isso no máximo. Então, pessoal, o que gera consistência, logicamente, é tudo isso daí que eu falei, né? E novamente, mais um método. O que vai fazer realmente toda a diferença é esse método que eu vou ensinar para vocês. Entende? E dá para vocês operarem, como eu já falei, esse método nas estratégias que você tenha. Tá? Que você tem, desde que tem que viabilizar antes, tá? Para ver se ele realmente funciona. Como eu falei, ele funciona na maioria das estratégias. E eu vou ensinar como viabilizar a estratégia que você tenha. Tá? Aí, se você não tiver nenhuma estratégia, eu estou ensinando ali um setup, tá? Mas eu mesmo já oriento a não operar esse setup por muito tempo, mesmo com o método que eu vou ensinar, porque se ele for muito propagado, tá, vai deixar de funcionar. Porque todo mundo vai entrar nesse setup, todo mundo não, mas muita gente vai entrar nesse setup com esse método, e aí imagina lá, novamente, milhares de contratos entrando, não tem liquidez para entrar, não tem liquidez para sair, você vai ter que pagar uma slippage do caramba, e os gigantes aí que manipulam a bolsa, a hora que vê lá milhares de contratos, vai vir buscar o stop. Simples assim. Entende? Então, de repente, alguém vai falar, pô, mas eu não tenho estratégia. É muito simples, tem dezenas, tem centenas de estratégias aí, de um monte de guru aí na internet. É só pegar algumas dessas estratégias e viabilizar com o método que eu vou ensinar. Tem que ver se o método que eu vou ensinar vai servir para essa estratégia. É puro e simples. Serve na maioria. Então, é só pegar e fazer isso. Pessoal, então é isso. O valor do curso está aqui abaixo do vídeo, tá? Como vocês podem ver, é um valor bem simbólico. Dá oportunidade de todo mundo aprender. E quem realmente quiser obter a consistência, eu vou estar ensinando. É uma coisa assim bem simples de fazer, tá? Qualquer um consegue fazer, mas é uma coisa que gera muito resultado.